Bom, nossa aula número 2, já que nós fechamos um ciclo, estamos abrindo outro, ela trata da relação do modelo atômico ou evolução de modelagem atômica, desde a parte clássica até a questão do nível quântico, são 7h20. Então, vamos iniciar. Primeiramente, vamos reconhecer que o Leucipo e o Demócrito foi quem começou essa ideia sobre a relação da natureza do que as coisas são feitas e o tamanho delas. Então, dessa forma, a questão da divisibilidade da matéria ela foi primeiramente citada, idealizada pelo Leucipo, e o Demócrito foi o elemento ali que criou a ideia de, vamos dizer assim, espaços entre os átomos, porque se tudo fosse feito só de átomos, sem nada ali, automaticamente tudo seria estático, de acordo com a ideia filosófica. Essa questão ela começou a ser meio que amadurecida e passaram-se alguns tempos, foram começado a comentar-se a respeito das forças elementais da natureza. E você tem, por exemplo, a questão do ar, do fogo, a terra e a água, e o que a relação entre elas poderia promover. Então, por exemplo, se eu misturar ali o ar com o fogo, vou ter o aspecto do quente. Se eu tiver o fogo com a terra, eu tenho o aspecto seco. Se a terra com a água, eu vou ter o aspecto frio. E o ar com a água, eu vou ter o aspecto úmido. E, com o tempo, essas ideias começaram também a evoluírem, até que chegou com relação à parte de análise da matéria e a conservação dessa matéria em alguns fenômenos. Então, o Lavoisier ele definiu a ideia de que, em um sistema fechado, é possível mensurar que a quantidade de matéria ela se mantém constante, e praticamente estou falando em relação à sua massa. Então, se eu colocar num ambiente fechado, como está citado aqui, vamos imaginar que essa linha preta é uma tampa para esse sistema, eu estou relacionando que 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio vai gerar 11 gramas de gás carbônico. Você consegue verificar que a somatória de massa que tem aqui equivale a 11 gramas, e a somatória do produto, que na verdade só está gerando uma única substância, também vai proceder para 11 gramas. Isso significa que as massas vão se tornar ali constantes, e, obviamente, tudo que tiver a ser executado em relação a um fenômeno, principalmente químico, eu posso abordar, se ele estiver fechado, eu vou ter uma constância em relação às suas massas. Por isso que também é definido como lei de conservação da massa. Só que atrelada a essa lei, apareceu também a contribuição do Proust. Então, de acordo com a lei de Proust, você vai definir ali que existe uma proporção bem definida para relacionar a quantidade de átomos que vão interagir para formar novas substâncias. Então, ainda há pouco, eu citei que 3 gramas de carbono reage com 8 gramas de oxigênio, gera 11 gramas de gás carbônico. Então, se eu proporcionalizar isso e colocar, digamos, para 3, de 3 para 6 gramas, ou seja, eu dobrei a quantidade, é o que você consegue enxergar aqui, houve uma duplicação. Então, é óbvio que os outros membros também vão seguir o mesmo padrão de proporção. Então, de 8, eu vou ter agora aqui 16, e de 11 eu vou passar a ter 22. Então, a sequência é sempre meio que obedecer à mudança proporcional que uma única entidade consegue gerar. Então, se de repente de 3 eu passasse para 30, ou seja, eu multipliquei por 10, então, ao invés de 8, eu teria 80. Ao invés de 11, eu teria 110, por exemplo. E isso está considerando o padrão de proporção e massa, tá legal? Então, quando eu falo de lei da conservação da massa, lei de Lavoisier, lei de proporções constantes é a lei de Proust. Agora, além dessa composição, a partir também de outras contribuições que tiveram ali na cronologia temporal que aconteceu, trabalhando com gases, o Boyle também conseguiu definir algumas proporções. E o Dalton, ele foi assim um elemento que, a partir da questão da divisibilidade da matéria, e também fazendo alguns experimentos, partindo algumas entidades ali, como, por exemplo, pedras, papel, madeira, e ele sempre definindo uma quebra, uma divisão em si, ele sempre percebeu que cada vez que se quebrava algo no meio, geravam duas partes, que se forem se quebrando, também geravam outras partes, e assim sucessivamente. Dentro desse contexto, chegou um momento que ele não conseguiu mais gerar essa quebra bem no meio. E, com isso, ele percebeu que, de acordo com os aspectos que ele conseguiu observar, já que ele estava ali com
uma lente de aumento, por exemplo, ele conseguia verificar que tinha um aspecto de uma bolinha, uma esferazinha. O que variava apenas eram as cores desses materiais em relação a essas esferas. Às vezes era uma esfera de uma cor, às vezes era um tamanho definido, mas eram sempre esferazinhas. E aí, a modelagem atômica do Dalton, ou seja, qual é a ideia em si, como é que seria o átomo? Ele teria um aspecto esférico, primeiramente. E aqui eu vou revelar logo todos os itens que você vai precisar reconhecer em relação ao modelo de Dalton. Eu peço, inclusive, que você, se estiver acessando pelo computador ou pelo celular, que você já printe essa tela aí, que é para você meio que já registrar como é que vai ser esse processo. Então, o átomo, ele é esférico nas suas condições, ele é maciço, ou seja, ele não é vazio por dentro, ele é indivisível, indestrutível e ele é neutro, tá legal? Esse tipo de composição atômica foi o que gerou os aspectos de massa em si. O Dalton, por exemplo, foi um dos primeiros elementos a contribuir para a questão do balanceamento das reações químicas, porque quando os átomos eles interagiam uns com os outros, eles carregavam em si as suas propriedades, e isso apenas repercutia na formação do produto a gerar novas estruturas, só que com aquela mesma composição de propriedades de um átomo participante. Então, aqui você vê que os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si? Obviamente que sim. Se eles interagirem com outros elementos, eles vão carregar junto essa propriedade, tá? Não vai esquecer disso. Eles são sempre distintos um em relação à propriedade, em relação à sua massa. Bem aqui no item, você observa que esse fenômeno que eu falei que é química, ele é uma reação química, e o que ocorre ali é um padrão de modelagem de organização na qual não vai haver variância do número nem do tipo de átomo. Apenas praticamente é um rearranjo. E cada átomo tem uma representação por um elemento. Ou cada elemento é um conjunto de átomos. Você pode pensar no caminho de ida ou então no caminho de volta. E esse modelo atômico do Dalton, ele basicamente ele explica ali as leis ponderais da química, que foi o que a gente falou a respeito da conservação da massa e da... Então, é daí que surge aquela ideia de você balancear equações ou reações químicas a partir da inserção de um coeficiente estequiométrico. E aí você vai perceber que o número de mols, o número de moléculas que interagem ali, vai carregar consigo para aquela proporção. E é daí que as duas leis elas são praticamente ali respeitadas dentro desse contexto. Então, de acordo com a modelagem atômica do Dalton, a partir também da limitância que havia naquela época, essas foram as principais acerca da modelagem do átomo. Não havia ainda uma intervenção com relação à natureza elétrica da matéria. Então, a priori, ficou apenas dessa forma. Tá legal? Professor, não está aparecendo na apresentação. Então, assim, a estrutura da modelagem atômica do Dalton, como definido anteriormente, vou retornar desde o início aqui, de acordo com a experimentação de ter que fragmentar alguns objetos, o Dalton e a sua equipe perceberam que os elementos que estavam sendo ali particionados, eles sempre geravam uma conjuntura de uma esfera, que só variavam a cor e o tamanho. Então, esse aspecto esférico, a partir dali, ele não conseguia avançar em relação a particionar, fragmentar, ele acreditava que tinha chegado na unidade íntima da matéria. E daí, ele definiu que o átomo seria esférico, maciço, indivisível, indestrutível e neutro. Dentro dessa ideologia, dessa metodologia dele, ele verificou que a partir das ideias que tinham sido passadas, inclusive pelo Boyle, em relação a experimentos com gases, os átomos eles carregavam entre si umas propriedades, que por mais que os átomos interagissem com outros átomos e formassem novas estruturas, ainda assim, o átomo que foi gerado lá, aliás, o rearranjo que foi gerado, ele carregava ali as mesmas propriedades do seu átomo original. Só que, obviamente, vai haver ali a interação com outro átomo, vai ter uma propriedade agora para uma molécula, por exemplo. E essa diferenciação em relação ao que era antes e o que era depois, ela sempre ia acontecer, mas o padrão de massa ele permaneceria sempre constante. Inclusive, é por causa disso que, atualmente, quando você estuda balanceamento de reações químicas, você vai observar que sempre quando você insere um coeficiente estequiométrico na frente das moléculas, você vai perceber que carrega ali consigo uma proporção e uma quantidade de massa, que é obviamente proporcional ao número de mols ou moléculas que estão presentes ali.
E essa parte de não ser diferente em relação à massa é que praticamente deu a ideia de que o Dalton seria ali o pai do balanceamento das reações químicas. E em todas essas reações não vai acontecer variação do número de átomos, tá legal? Essa estrutura, portanto, nos diz que um modelo atômico, de acordo com essa ideia do Dalton, permite dizer que um átomo ele é praticamente um padrão para um elemento, e esse elemento ele equivale a uma quantidade de átomos da mesma propriedade desse elemento. E quando eu tenho que trabalhar com a definição generalizada disso, praticamente as ideias que tem que ficar cintilando ali na tua cabeça em relação a verificar isso em questões é o átomo do Dalton, ele sempre é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, neutra e que parece, como foi citado aí por alguém, uma bola de bilhar. Tá? Essa é praticamente a analogia que é utilizada de acordo com o que é mais próximo da nossa realidade ali, só que é uma bolinha de bilhar de proporções muito pequenas. Tá legal? Essa modelagem ela sofreu uma evolução. Agora, por quê? Porque todo modelo que necessita evoluir é porque ele encontrou uma coisa que ele não consegue explicar. Então, o modelo do Dalton não conseguia explicar a parte da natureza elétrica da matéria. Então, obviamente, ele teve que sofrer uma modificação, uma evolução. Eu só vou dar um time aí de 5 segundos para você dar um print aí nesse slide, que eu já vou passar para o próximo. Tá legal? Você guardar essas informações aí no seu celular e tal, no seu computador. Ok? Legal, vamos lá. Então, essa estrutura aí, do que já aconteceu, inclusive, numa questão do Enem, ela determina assim, lá no enunciado, após o modelo do Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Então, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, assim, Oi? Travou pra mim aqui. alô, 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 estão ouvindo aí? Tô ouvindo, tinha caído. Agora sim. Tá. Então, eu quero saber se esses postulados estão coerentes ainda. Então, número 1, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso aí ainda tem um padrão de divisibilidade nessa questão aqui. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Isso aí tem coerência com relação ao modelo do Dalton. Então, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Também está correto, está coerente. Cada átomo tem um perfil de propriedade e carrega sua massa específica. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Tá certo, as reações químicas podem acontecer, mas eles carregam ali junto o que é de origem deles. Número 5, os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso aqui, inclusive, foi citado como balanceamento das reações químicas. Então, assim, após o modelo do Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, assim, esses padrões aqui, gente, foram todos definidos pelo Dalton. Esses 5 itens aqui. E aí, obviamente, nessa questão você marcaria aqui a letra, tá legal? Por isso eu pedi, dá uma olhada no slide anterior, printa para você guardar essa informação, que essas situações foram definidas pelo Dalton, tá bem? Já esse segundo item aqui, eu considero que uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberado na atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma. Então, você tem dióxido de carbono, que é o CO2, e ele vai reagir com hidróxido de sódio. Então, essa reação ela vai formar carbonato de sódio e água. Então, sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono, então vou colocar bem aqui 44 gramas, vai reagir com 18... Cadê? Reage com hidróxido de sódio, não sei quanto é esse valor aqui. Vai gerar 106 gramas de carbonato
e 18 gramas de água. Eu quero saber qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar direitinho ali a questão da lei de conservação da massa. Se eu somar a parte do produto aqui, ó, o 106 com o 18, eu vou ter a massa total dessa estrutura que está formada no produto. Então, eu vou colocar aqui, olha, 106 mais 18, 6 e 8 vai dar 14, vai 1 mais 1 dá 2, ainda hoje, e aqui 124. Então, 124 é o que eu tenho de massa do produto. Aí eu vou ter que olhar agora o que eu tenho no reagente. Tem que bater 124. Como eu já tenho 44, está faltando o valor aqui, que é, obviamente, a colaboração do hidróxido de sódio. Então, basta eu pegar o 124 e subtrair de 44. Então, vamos fazer aqui, ó, 4 menos 4 dá 0, 2 menos 4 não dá, empresta esse 1 aqui, vai dar 12, 12 menos 4 dá 80. Eu olho as alternativas aqui e marco a letra C. Tá legal? Então, muito comum acontecer, às vezes, algumas questões para você ter que trabalhar equações químicas, lembrando dessa ideia da modelagem atômica do Dalton com relação às leis ponderais. Então, pode ser conservação da massa ou pode ser proporção constante. Lei de Proust. Beleza. Aí entra em contexto a questão da natureza elétrica da matéria. Então, assim, se eu pegar um pano de lã e eu deixar de entrar em contato com um bastão de vidro e começar a esfregá-lo ali, gerar um atrito, é muito comum desse pano de lã ter ali a geração de uma carga elétrica. Pode ser uma carga positiva ou negativa, tá? Em uma matéria ou em outra. Isso faz com que esses materiais eles possam interagir com novas estruturas semelhantes ali na área adjacente e pode rolar repulsão ou então atração. Vamos dizer, por exemplo, que você encha uma seringa com água, você aperte ali para cair a água. Vai cair um filete bem fininho de água, e se você aproximar esse bastão de vidro, dependendo da carga que estiver ali, pode acontecer de essa água se afastar, ou então ela se aproximar, se sentir atraída pelo bastão. Isso porque você polarizou o sistema. Então, a natureza elétrica da matéria, ela começou a ser vítima de estudo, e aí que começa a definir o quê? Que o padrão do modelo atômico do Dalton não conseguia explicar a parte da natureza elétrica da matéria. Então, começaram alguns experimentos, e o Thomson, ele conversou com um colaborador dele, e eles fizeram o experimento utilizando a ampola, que era dele, do Crookes, e ele colocou ali, nessa ampola, uma estrutura gasosa que tinha ali uma baixa pressão, e ele conectou ali a parte do eletrodo, tá? O positivo e negativo, o cátodo e o ânodo, e isso aí foi tudo conectado a uma bomba de vácuo. Nessas condições, começou a gerar uma luminescência aqui, olha. Ficou assim um raio, um feixe luminoso. Aí, beleza. Como esse raio ele saía da parte do cátodo, automaticamente foi dado esse termo de chamá-lo de raio catódico. Então, é um raio que sai do cátodo e chega até o ânodo. Ok. Para aprofundar um pouco sobre os estudos desse feixe luminoso dos raios catódicos, foi feita uma intervenção com relação à parte de verificar se havia massa. Então, foi colocada uma ventoinha bem no centro aí da ampola de Crookes, e quando esse raio está passando, ele começou a movimentar essa ventoinha, determinando ali que havia massa, que essa partícula, esse raio ali, ele era dotado de elementos, de partículas elementares que tinham massa, que conseguia movimentar essa ventoinha. Beleza. Então, primeira coisa, análise de massa. Ok, tem massa, tudo bem. Segunda parte, foi definido um padrão de analisar se há diferença de carga. Então, se tem algum tipo de carga ali, se é positiva ou negativa. Então, ao conectar um campo elétrico na estrutura da ampola de Crookes, a parte de cima ficou positiva, a parte de baixo ficou negativa, e ele percebeu que o feixe luminoso ele sofreu um desvio. Ele se sentiu atraído pela parte positiva do campo elétrico. Então, se ele foi atraído pela parte positiva, é provável que ele tenha carga negativa, porque ele também se sentiu repelido pela parte de baixo, que era negativa. Então, daí,
o Thomson e seus colaboradores concluíram que esse feixe de energia ele era dotado de carga negativa. Após isso, outra intervenção foi feita, foi para verificar o padrão de prospecção desse raio. Então, inseriu-se aqui no centro uma cruz de malta, um objeto, poderia ser qualquer objeto, e pegou uma cruz de malta. E aí, conectou ali o raio luminoso e ele percebeu que esse feixe de luz, ele gerou um sombreamento, uma imagem um pouquinho maior em relação ao padrão do objeto, verificando ali, constatando ali que essa prospecção, essa propagação do feixe luminoso, ela acontece, obviamente, em forma retilínea, igualzinho como acontece com a luz. Então, esse padrão aqui foi o que fechou a ideia de que o átomo ele não era mais indivisível, ele tinha ali umas partículas internas, tá legal? Que ele determinou como elétron. Então, o Thomson foi o elemento que conseguiu descobrir essa partícula a partir, obviamente, de todos esses experimentos. E aí, com isso, ele formou a ideia sobre o modelo atômico dele. Repare que ele deu ainda uma contribuição, pegou ali uma contribuição do Dalton e fez algumas adaptações. Então, nessa estrutura, de novo, prepare o seu celular para já printar essas informações aqui. O átomo, no caso, segundo Thomson, que descobriu o elétron, ele tem ali uma estrutura esférica que contém grande carga positiva com vários elétrons incrustados ali de carga negativa. Esse termo incrustado quer dizer que ele está ali, mas ele é uma estrutura que está cravada, tá bom? Muitas pessoas utilizam o termo panetone, tá legal? Que é o termo adequado, só que infelizmente por vamos dizer assim, um equívoco de tradução, colocaram como a ideia do pudim de passas, mas o termo adequado é o panetone, porque quando você corta um panetone, você vê as frutinhas não só na parte superficial, mas também na parte interna, tá legal? Um pudim de passas, você faz o pudim e bota as passas em cima. Então, os elétrons eles não estão somente ali na superfície, eles fazem parte de toda a estrutura atômica, segundo o Thomson, tá legal? E esse modelo, assim como o Dalton, que explicava lá atrás as leis ponderais, esse aqui consegue explicar os fenômenos eletrônicos, fenômenos elétricos, tá legal? Então, assim, 3 segundinhos para te printar a tela. Ok? Vamos agora para mais uma questãozinha. Olha, Thomson propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Geisler e Crookes. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que quando os átomos de material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, partículas de natureza negativa eram arrancadas e direcionadas até a placa positiva ânodo. Baseado nesse experimento, ele batizou as partículas negativas do átomo de... Bom, essa questão aqui é apenas de fixação. Você observou durante a explicação que o Thomson descobriu os elétrons. É muito importante que todas as vezes que você visualize isso, tem que ser o padrão do elétron em relação ao Thomson, tá legal? Isso aí é a contribuição mais importante feita por ele, além, óbvio, de determinar toda a modelagem dele. Outra situação que aconteceu é que o modelo atômico do Thomson não explicava os fenômenos radioativos. E a partir das pesquisas iniciadas pelo Becquerel e pela Marie Curie, inclusive é uma mulher que eu admiro pra caramba, assim, no planeta todo, é a mulher mais, para mim, maravilhosa de toda a história de vida dela e as pesquisas que elas contribuíram, os prêmios Nobel que ela ganhou. Eu aconselho você também a dar uma visualizada e tal, num stream aí que tem o filme Radioactive, tá? Que é a história de vida ali da Marie Curie. Então, assim, o Rutherford, já a partir dessas intervenções, com estudos a respeito de material radioativo, ele inseriu dentro de um bloco de chumbo uma fonte de partícula alfa, que no caso ali era o polônio, e já se sabia, ele já sabia, que a partícula alfa ela era dotada de cargas positivas. Ela não era nem negativa e nem neutra, ela era positiva. E também já se sabia, obviamente, que o chumbo ele conseguia meio que deter ali a radiação. E a partir desse furinho que está aqui no blocozinho de chumbo, toda essa radiação ela saiu de forma unidirecional até aqui. Agora, obviamente, tá, eu estou colocando aqui esse traçado
só de forma didática, mas nós não conseguimos ver esse percurso, tá? Esse traslado energético. Não é possível para nós, seres humanos, visualizar isso. Só que a gente consegue enxergar aqui a luminosidade graças a esse anteparo aqui, que é feito de sulfeto de zinco. Algumas estruturas têm essa capacidade de reconhecer alguns feixes energéticos, assim como acontece, por exemplo, de alguns relógios. A maioria das pessoas usam hoje smartwatch, mas esse relógio aqui, por exemplo, quando eu ando muito no sol com ele, e eu entro num ambiente escuro, os pontinhos branquinhos eles ficam esverdeados. Às vezes, o controle da central e tal, quando escurece, quando desliga a luz, também fica esverdeado. Então, isso aqui é uma estrutura capaz de capturar a energia e, depois de um tempo, ela devolve essa energia que ela capturou. Tá legal? Que, inclusive, isso é o modelo do Bohr, que eu já vou explicar. Então, dentro desse contexto, a estrutura do sulfeto de zinco tem a capacidade de gerar esse brilho e, simplesmente, ele inseriu diante desse feixe energético aqui uma folhinha de ouro. Essa folhinha bem fina fez com que a inserção dela na frente gerasse novos feixes luminosos. Então, vou repetir, olha. Sem a folhinha, havia um único padrão de luz, de brilho, bem aqui nessa parte, e quando ele inseriu a folhinha de ouro fininha, apareceu novas partes brilhando, inclusive alguns itens um pouco mais para trás brilhando também, como se estivesse batendo e voltando. De acordo com a análise, se com a inserção da placa de ouro houve a formação de novos brilhos, é porque provavelmente deve ter sofrido, de repente, o desvio, tá? Algumas partes foram desviadas, e essa parte que está gerando aqui, brilho aqui atrás, é como se tivesse batido e voltado. Como ela é menor em relação às outras, provavelmente foi muito difícil encontrar alguma coisa que seja ali muito densa para bater e voltar. E como o brilho é muito menor, significa que essa coisa que foi encontrada deve ser muito pequena. Então, se eu fosse dar um zoom nessa placa de ouro e nessa folhinha de ouro, praticamente o que eu veria é o seguinte: as partículas alfa, aqui caminhando, elas têm o seu aspecto todo positivo, tá legal? Ela passou com uma grande facilidade por toda a estrutura do átomo, só que uma parte sofreu desvio, ou uma para cima, ou uma para baixo, não tem problema. Só que se ela é positiva, é porque provavelmente, bem aqui nesse centro, também deve ter algo que seja positivo, porque ela era já determinada como partícula de carga positiva, então sofreu uma repulsão. E essa coisinha pequena aqui é a responsável por fazer com que a partícula alfa batesse nela e fosse ricocheteada. Então, dessa forma, deu para mensurar ali como é que seria basicamente a estrutura atômica de acordo com a conclusão dessa análise, desse experimento. Então, o modelo do Rutherford, ele teria praticamente duas regiões, tá legal? Uma central, chamada de núcleo, e uma periférica, chamada de eletrosfera. E ele ainda aproveitou as ideias do Thomson, considerando que o elétron estaria ali ao redor do núcleo, girando, tá? Em órbita, ali pela eletrosfera. E outra coisa importante, essa área que vai da periferia eletrônica até o núcleo, ela é completamente vazia, que é o que faz com que, de acordo com o slide anterior, você tenha visto que a radiação ela passa com muita facilidade pela placa de ouro, porque todos os átomos de ouro contêm esse vazio por dentro. Então, dentro dessa estrutura, o elétron fica girando ali, por isso também que é abordado como uma analogia do sistema solar ou planetário, que os elétrons giram em torno do núcleo, assim como os planetas giram em torno do Sol. Após um determinado momento, outros colaboradores do Rutherford, eles inseriram nesse modelo a composição dos prótons e dos nêutrons, tá? Você teve ali também a contribuição do Chadwick, que contribuiu com a identificação dos nêutrons, e do Goldstein em relação à parte dos prótons. Então, aqui dentro desse núcleo, tá legal? Existe uma composição de prótons e nêutrons. Então, toda a massa do átomo está contida ali no núcleo. E foi essa pequena unidade aí, bem pequenininha mesmo, que foi responsável por fazer com que toda a partícula alfa batesse lá e voltasse. Tá legal? Bom,
Além disso aqui, houve necessidade de evolução no modelo e apareceu agora dois estudiosos, o Max Planck e o Bohr. Então, aqui, eu estou definindo aqui algumas ideias rápidas então, em relação à parte do Max Planck, e foi começar a abordar a questão de ondas também, é que a energia ela não seria emitida de modo contínuo, mas apenas em pacotes, e que a cada pacote de energia foi determinado um termo como quanto de energia. Então, dependendo do quanto de energia, você vai ter ali um pacote específico de energia. E o Bohr, ele deu uma melhorada no modelo atômico do Rutherford, aplicando a ideia de que não havia apenas um único padrão energético, e sim vários padrões energéticos. Não havia apenas uma órbita estacionária, mas sim várias órbitas, e essas órbitas, elas contemplavam quantidades específicas de energia. E dentro desse contexto, então, estou dizendo aqui ó, que os elétrons, eles se movem ao redor do núcleo, tá? Essa ideia foi corroborada lá pelo Rutherford, só que um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. E, movendo-se uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Ele vai ficar ali, direitinho, tranquilo. E, por acaso, ele saltar de uma órbita estacionária para outra, significa que ele absorveu energia. Então, se ele não absorver energia, ele vai se manter ali constantemente. A ideia seria essa, de acordo com a física clássica, tá? Então, dentro desse contexto, houve a questão da modelagem em relação à evolução. Por quê? Porque, de acordo com a física clássica, a atração do núcleo com o elétron faria, no caso, que esse elétron ficasse rodando, 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 e ele simplesmente se chocaria com o núcleo do átomo. Daí a necessidade de evoluir esse modelo. Então, Max Planck veio, aí apareceu o Bohr com esses postulados, e ainda houve a questão da própria experimentação dele em si. Então, o núcleo atômico, tá legal? Ele tem as suas órbitas, tem os seus elétrons, e quando um elétron recebe energia, simplesmente ele vai para um estado excitado, tá legal? Isso faz com que ele saia da órbita dele para uma órbita mais energética, porque ele ficou com mais energia do que aquela órbita que ele estava. E isso é chamado de salto quântico. Só que ao momento que ele, depois de um tempo, depois de realizar esse trabalho, ele simplesmente devolve essa energia que ele ganhou na forma de luz. E geralmente essa luz tem uma cor. Então, dessa forma, você vai ter aí os fenômenos, tá? Que você consegue definir como cores e cai sempre dentro do espectro da luz visível, que tem todas as cores do arco-íris. Você tem lá o vermelho, você tem o amarelo, o alaranjado, tem o amarelo, tem o verde, tem o azul, tem o anil e tem o violeta. Então, essa projeção das 7 cores, elas se encaixam perfeitamente nos níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas. E é por isso que quando você observa em estruturas atômicas, em relação à parte da configuração da tabela periódica, você vai observar lá que existem 7 períodos, que são aquelas linhas horizontais da tabela, que equivalem às 7 camadas ou 7 níveis eletrônicos. Então, esse retorno do elétron lá para a unidade padrão dele, o estado fundamental dele, é definido a partir do salto quântico. Então, essa devolução tem uma luz e essa luz tem uma cor. Então, dentro desse item aí, todas as vezes que você pensar acerca de cores, aparecer alguma questão envolvendo cores, aparecer alguma questão envolvendo salto quântico, tem que pensar no modelo do Bohr. Tá legal? E aí é o seguinte, depois houve a questão da teoria de de Broglie, que diz que a todo elétron em movimento está associado uma onda característica. Vai ter, no caso, então, a questão do princípio da dualidade, ali da matéria, e o princípio da incerteza de Heisenberg, que define que, no mesmo instante, não é possível calcular a posição ou a velocidade de um elétron. Então, basicamente, se eu bater uma foto, eu consigo achar a posição dele, mas não dá para detectar, por exemplo, a velocidade. Vamos dizer assim. Isso quer dizer essa questão da incerteza de Heisenberg. E, por último, o orbital. Essa região seria a localização máxima, tá? Para eu encontrar um elétron. Então, um orbital seria uma projeção estatística de onde eu devo ter a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, porque ele fica ali transitando. Então, eu teria que chamar isso de orbital. E dentro dessa ideia, a modelagem do Bohr, já com todas essas informações, ela vai contemplar essas ideias mais essenciais. Tá legal? Tem os postulados dele, mas eu coloquei as coisas mais essenciais. Então, primeiro que o átomo,
ele tem níveis diferentes de energia, tá bom? Quanto mais afastado, tá aqui o núcleo, quanto mais afastado do núcleo o elétron estiver, então vamos pensar, por exemplo, que eu tenho um elétron nessa posição número 1, e de repente ele vai para a posição número 2, tá? No 1 ele tem uma quantidade de energia, no 2 ele vai ter outra. Só que no 2, a quantidade de energia é superior à quantidade número 1. É isso que quer dizer esse item. Quanto mais afastado do núcleo, maior vai ser a energia. Então, essa definição do pacote ou quanto de energia também é chamado de fóton. E a ideia dessas camadas eletrônicas aconteceram e teve a questão de explicação dos fenômenos coloridos ou de cores. Só que tem um detalhe: as raias espectrais que explicam o modelo do Bohr, elas foram apropriadas uma determinada cronologia temporal, enquanto os aparelhos ainda estavam iniciando o processo tecnológico deles. Depois, esses aparelhos eles começaram a sofrer melhorias. E o que era uma coloração, digamos assim, única, tipo um azul, começou-se a perceber que, de repente, teria um azul mais claro, um azul mais escuro, um azul médio, um azul mais tendendo para o claro do que para o escuro. Então, esses níveis eletrônicos, na verdade, eles possuíam subníveis. E é daí que isso é a questão de ter várias cores da mesma cor. Então, novamente, houveram melhorias nesse modelo. Então, de acordo com a teoria, quando um átomo ele possui mais de um elétron, ele passa a interagir uns com os outros, gerando repulsão eletrônica. Essa teoria, ela aconteceu por quê? Porque o modelo do Bohr, ele funcionava bonitinho apenas para o hidrogênio, que só tinha um elétron. Então, quando de repente eu tenho um átomo com mais de um elétron, de repente esses elétrons promoveriam uma repulsão e aquela órbita bonitinha, redondinha, ela poderia sofrer uma variação na sua formatação visual. E aí ela começou a dar uma entortadinha, tá? Foi necessário, portanto, espectroscópios de melhor resolução para determinar os níveis de energia e os elétrons contidos neles. Foi daí que surgiu uma variação de cores. Então, já não tinha mais um azul pré-definido, único. Poderia ser um azul, digamos, mais aberto ou mais fechado. E isso apareceu a partir dos subníveis. Então, os desdobramentos nas linhas do espectro, ou linhas espectrais, é o que indicou a existência dos subníveis eletrônicos, que a gente conhece como S, P, D, F, I, G, H, e por aí vai. Até o momento, a gente está trabalhando com S, P, D e F, tá legal? Os níveis médios, é assim que funciona. E aqui entra na jogada um outro contribuinte, tá, dessa relação de modelagem atômica, que foi o Sommerfeld. Então, você observa, por exemplo, que a primeira órbita aqui, ó, ela está padronizada, redondinha, mas se de repente o elétron dali daquele átomo interagir com o elétron de uma outra camada, ela pode sofrer uma variação. E aí começa a aparecer as órbitas elípticas. E aí você tem de novo, tá? Já prepara o teu print aí, que é aqui que entra a finalização da modelagem atômica. Então, de acordo com Sommerfeld, cada nível de energia, N, de forma genérica, ele está dividido em N subníveis, correspondentes a uma órbita circular e a N-1 elípticas de diferentes excentricidades. O núcleo atômico, ele sempre vai ocupar o foco, tá? O centro dessas elipses. E aí é dali que vai rolar todo o processo de reverberação entre os elétrons, entre um entrar em contato com o outro, de um sentir a presença do outro e gerar essas padronizações visuais aqui, tá legal? O primeiro nível, N igual a 1, possui uma órbita circular, que é esse bem aqui que eu sinalizei. Os demais, eles vão sofrer influência dos elétrons desse subnível 1. E é por isso que a tendência é eles começarem a se afastar por causa do processo de repulsão. Então, aqui, ó, o segundo nível, N igual a 2, possui uma órbita circular e uma órbita elíptica, porque ele possui dois subníveis. E cada vez que isso vai crescendo, a tendência é ter mais colaborações. É daí que aparece a ideia da questão dos números quânticos. Aí você vai ter o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético e o número quântico de spin. Mas que, obviamente, vai ter a colaboração de um outro professor
para definir a explicação dos números quânticos um por um. E como é que você faz para localizar o elétron diferenciador nos subníveis de acordo com a distribuição eletrônica de um elemento químico. Tá legal? Bom, desse contexto aqui, olha, essa questão aqui. O colorido dos fogos de artifício, ó, eu já falei cores. Tu já tente pensar no Bohr, tá legal? É muito que esquemático isso, mas eu vou dar toda a leitura aqui, ó. Ele resulta da absorção ou da emissão de energia pelos elétrons. Ao absorver energia, os elétrons saltam de uma órbita de energia mais baixa para outra mais elevada. Ao retornarem à órbita de menor energia, eles emitem radiação eletromagnética, ou seja, de determinada frequência. A cor ou frequência da luz emitida depende dos átomos cujos elétrons são excitados. É correto afirmar que esse fenômeno pode ser explicado satisfatoriamente pelo modelo atômico D. Aí, obviamente, você marca aqui o nosso amigo Bohr. Então, todas as vezes que aparecer os termos cor, colorido, órbitas, tá bom? Níveis diferentes de energia, subníveis, essas palavrinhas são palavras-chave para você identificar a questão do modelo do Bohr. Lembrando aí que essa modelagem do modelo do Bohr e a do Rutherford são as mais importantes. Inclusive, é por causa disso que alguns livros chamam o modelo de Rutherford-Bohr, que esse praticamente é o que é utilizado para fins de estudo e de, obviamente, você ter que analisar questões no ensino médio. Tá legal? Todas as vezes que você corroborar a ideia do Bohr, tem que lembrar também do Rutherford e vice-versa. Então, por isso, fica meio que agregado uma fusão entre os dois modelos. Então, o átomo, ele vai contemplar, sim, tá legal? Uma unidade central, uma unidade periférica, tá legal? Dentro dessa região, existe um vazio, obviamente, só que aqui existe ainda outros níveis eletrônicos. Toda a massa do átomo vai estar contida exatamente aqui no núcleo, porque praticamente todo átomo tem ali os prótons e os nêutrons. O próton, carga positiva, o nêutron não tem carga. Essa conjunção aqui, essa composição, ela permite definir que se o átomo é neutro, está faltando ali uma carga negativa. Então, os elétrons, eles aparecem girando em torno do núcleo para satisfazer essa neutralidade do átomo. Caso haja um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, você então vai ter ali a presença de um íon, que pode ser positivo, chamado de cátion, ou negativo, que vai ser chamado de ânion. O positivo, o íon positivo, ele perde elétrons, o íon negativo, ele ganha elétrons. Então, por exemplo, digamos que eu cite aqui o elemento atômico ferro. O elemento atômico ferro, ele tem uma representação, tá? Todo átomo que vai ser representado, ele tem embaixo um elemento que tem um número atômico Z. Esse Z é a simbologia do número atômico, é a impressão digital de um elemento. E aqui em cima eu tenho o número de massa, que é praticamente a somatória do que tem massa no átomo, que são os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles praticamente são neutros em massa, eles estão praticamente desprezíveis em relação à sua massa. E assim, ó, se por acaso aparece aqui o ferro, 26 embaixo, 56 em cima, é só você relacionar a posição que cada um deles tem em relação a este modelo aqui de representação. Então, se eu quiser saber qual é o número atômico do ferro, é só olhar para baixo e achar ali o 26. Pronto. Só que tem um detalhe. O número atômico, esse Z bem aqui, ele determina, ele é igualzinho à quantidade de prótons. Então, se o número atômico de uma espécie é 13, significa, então, que eu terei 13 prótons. Se o número atômico de uma espécie é 40, então eu terei 40 prótons. Logo, para o átomo de ferro, se o número atômico é 26, significa que eu tenho prótons igual a 26. Além disso, se o sistema ele tem elétrons numa quantidade igual à quantidade de prótons, se eu estou vendo que eu tenho 26 prótons, eu vou ter que determinar que eu também tenho 26 elétrons. Sempre, gente, esses três serão iguais
se você está analisando um átomo. Se for um íon, vai ter diferença. Mas se for um átomo, você sempre tem número atômico, número de prótons e número de elétrons de forma igual. Aí vem a massa, que é o valor de cima, tá legal? Você vê aqui, é o 56. E o que é o nêutron? Ele é simplesmente a subtração entre o valor de cima pelo valor de baixo. Então, 56 menos 26 dá 30. Então, o meu número de nêutrons vai ser igual a 30. Então, dessa forma, todas as vezes que você for analisar questões, tem que pensar sempre que, opa, existem modelos atômicos, existe a evolução deles, mas eu tenho que pensar que a estrutura do material, da maioria das questões, é o agregamento das ideias do Rutherford e do Bohr. Então, vamos falar assim, modelo Rutherford-Bohr. Tá legal? Aqui, olha, lendo o texto, há exatos 100 anos, um dos maiores cientistas de todos os tempos, o físico neozelandês Ernest Rutherford, faria um anúncio que mudaria para sempre os rumos da ciência. O átomo tem uma região central, ultraminúscula, na qual está concentrada toda a sua carga elétrica e praticamente toda a sua massa. Esse caroço central foi batizado por aí de núcleo atômico. As observações de Rutherford, citadas no texto, foram possíveis após a experiência de espalhamento de partículas alfa em uma fina lâmina de ouro. Assinale abaixo a afirmativa que não faz parte dessas observações experimentais de Rutherford. Pessoal, vou deixar à vontade vocês aí para vocês verificarem qual é a resposta que vocês vão querer marcar. Vamos lá, quero ver agora, hein? Rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui. A Ana Beatriz, ela levantou a mãozinha. Eu estava olhando sua apresentação, me perdoa, Aninha. Fica à vontade para falar. Sem querer, professor, desculpa, esqueci. Ah, tudo bem. Você só foi se espreguiçar, assim, né? Tá certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Dê uma lida aí no material, verifique ali. Cuidado com o enunciado, hein? Olha, Isabelle falou letra B. Noemi, letra B. Ok. Mais alguém? Noemi. Desculpa. Noemi. Certo. Obrigado, obrigado. Não briga comigo, tá? Não briga comigo. Dayana Brito, letra B. Todos vão letra B, praticamente. Então, bora lá voltar no item. Então, eu quero aqui, gente, na questão, aquela que não faz parte dessas observações. Vocês estão dizendo letra B. A maioria das partículas alfa... Letra D. Opa, alguém falou letra D. É isso? Letra D? Eu fui Letra eu que D, disse. tá, olha, houve alguém que marcou diferente. Então, estão falando que é a letra B. A maioria das partículas alfa atravessou a lâmina em trajetória reta. E aí? Eu vou voltar, se vocês quiserem, dá para voltar. Bora olhar lá o que foi que houve no experimento do Rutherford. Tá? O Rutherford fez isso aqui, ó. Mas dê uma olhada aqui, por gentileza, olha. Olha só as partículas passando com facilidade e de forma reta. Tá certo? Poucas partículas sofreram desvio e uma quantidade muito inferior bateu e voltou. Então, a maioria está passando em linha reta mesmo, tá? Então, quando a gente volta para a questão, vamos voltar lá. Aqui, a letra B diz, a maioria das partículas atravessou a lâmina de trajetória reta. Olha, atravessou, cara. Atravessou sim. E aí? Letra D foi dito, né? Algumas partículas alfa sofreram um pequeno desvio de trajetória ao atravessarem a lâmina. Realmente, algumas partículas alfa sofreram pequenos desvios.
Isso está certo. Só que, ó, aí não tem jeito, aí vai ter que marcar outro agora. Galera, a maioria dos vestibulandos, tá bom? Eles até sabem o assunto, só que eles não se atentam porque é lido no comando da questão, no enunciado. Ó. Ele quer isso aqui, ó. A afirmativa aqui não faz parte das observações feitas pelo Rutherford. E aí? A letra A diz: a maioria das partículas alfa sofreu grandes desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. Não foi a maioria, gente. Foi uma minoria, tá legal? Então, tá errado aqui esse termo maioria, tá bom? Então, eu tenho que marcar aqui a letra A. Repare, deu para perceber até que vocês sabiam que estava sendo marcado ali, só que não se atentaram o item em relação ao termo não, tá? Muito cuidado com esse tipo de questão, tá, gente? É meio assim enganoso e tal, parece que tá fácil. Infelizmente, nosso cérebro está acostumado a reconhecer os padrões, como até falei na aula anterior, e infelizmente você pode cair aí num erro desses, que eu sei que é bobo, mas pode acontecer. Tá legal? Tá beleza? Olha, estou no time aqui, vou parar aqui e vou perguntar para você. Querem que eu defina alguma explicação que possa ter ficado ali, de repente, um pouco nebuloso ainda? Fique à vontade para comentar, que a gente já para aqui para resolver. Temos cerca de 1 minuto e meio aqui. Não vou... Licença. Diga. Você pode dar uma recapitulada para mim sobre o modelo de Summerfield? Vamos lá. Olhá-lo lá, bem aqui. Pronto. Está aqui, ó. Qual é a parte? Nessa questão dessas órbitas. Sim. Por que elas estão meio assim? É que eu tive um pequeno probleminha aqui, aí eu perdi essa partezinha. Tá, olha só. A primeira camada, tá, de acordo com as definições, inclusive quando apareceu o Linus Pauling, que é o outro professor que ainda vai definir isso com vocês, tá bom? Mas assim, a primeira camada eletrônica, ela tem 2 elétrons, tá legal? Quando você passa para uma segunda camada, pode ser que este elétron ou este elétron, ele possa passar próximo, de repente, de um outro elétron. E aí, isso vai promover, entre eles, uma repulsão eletrônica. Então, a tendência é com que aquela órbita que deveria ser perfeitinha circular, ela possa, na verdade, dar uma achatada. Por quê? Porque você tem aqui, ó, no modelo do Bohr, tudo perfeitinho, tudo organizadinho. E isso ainda por quê? Porque, obviamente, estava se considerando que cada nível ali, ele era único, de forma energética, quando, na verdade, existem os subníveis. E os elétrons, eles podem se acomodar nos subníveis em orbitais específicos. Então, quando você tiver o professor, que na escala nossa aqui, a gente dividiu esse planejamento todinho, que o Bechara fez de forma magistral a divisão do conteúdo, vai ter um professor para você, que eu não lembro agora quem vai ser, ele vai definir o seguinte, que cada orbital, ele tem alguns subníveis. Então, por exemplo, esse aqui é o orbital P. Ele tem aqui o subnível P, tem 3 orbitais. Então, eu posso colocar 2 elétrons aqui, eu posso colocar 2 elétrons aqui e eu posso colocar 2 elétrons aqui. É o máximo que eu posso fazer isso. Por isso que você vai observar lá que os elementos, quando sofrem a distribuição eletrônica, sempre tem alguma coisa, uma letrinha, que é o P, um número na frente e esse 6 em cima. É o máximo. Então, tipo 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, por exemplo. Esse 6 é o máximo de elétron que entra. Então, assim, existe uma regra, na verdade, 2 regras. Existe a regra de Rand e a regra do princípio da exclusão de Pauli. A regra de Rand vai dizer para a gente que os elétrons eles vão adentrar nesses orbitais primeiramente orientados para cima. Então, assim, ó, vamos dizer que eu esteja avaliando aqui o elemento manganês, tá? De número atômico 25.
Aí eu vou fazer a distribuição dele. Eletrônica, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Ok. Esse aqui é o meu subnível mais energético, é o diferenciador e tal. E aqui eu tenho 5 elétrons para adentrar no sistema com ele. E aí eu vou colocar 5 elétrons. Então, repare, pela regra de Rand, eu vou colocar os elétrons. Primeiramente, vou colocar só um elétron em cada uma dessas caixinhas, que são os orbitais, e orientando primeiro para cima. Então, vou começar aqui, olha. Coloquei o primeiro, coloquei o segundo, coloquei o terceiro. Tudo bem, obedeci a regra de Rand. Está faltando ainda 2 elétrons. Agora, eu vou voltar para o início das caixinhas, dos orbitais, só que eu vou direcionar para baixo, porque o princípio da exclusão de Pauli diz que os elétrons têm que ter spins contrários. Então, se um está para cima, o outro tem que entrar para baixo. Se você colocar para cima, também está errado, tá? E aí, eu coloquei mais um aqui, 4. O último, que é esse bem aqui, o elétron diferenciador, ele está na posição número do meio aqui, que ele equivale à posição 0. Então, aqui é 0, aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então, o que está acontecendo aí? Esse subnível, tá legal? 3D, ele vai entrar com uma composição. Então, assim, eu coloquei aqui o subnível P. Só que, na verdade, agora que eu analisei de novo aqui, o que eu escrevi por cima é o subnível D. Ele teria que ter, na verdade, 5 caixinhas dessa. Então, sem querer, eu comecei explicando o P, mas coloquei um exemplo do subnível D. Vou botar para cá de novo, correto? Tá legal? Aí aqui vai ser 0. 2 casas para frente ficam positivas. 2 casas para trás ficam negativas. Então, de novo, fazendo certinho agora, porque eu tinha colocado o P aqui. Então, 5 elétrons. Vou começar tudo para cima, olha. 1, 2, 3, 4. E esse aqui é o subnível com o eletrodiferenciador. Eu vou ter aqui na posição número 2. O que eu quero dizer para você, então, é que, anteriormente, no modelo do Bohr, haveria apenas uma composição energética numa única órbita ou nível de forma estacionária. Quando entra a ideia do Sommerfeld, atrelado a essa composição do de Broglie, esses elétrons, na verdade, eles não ocupam raias em si, eles também têm as sub-raias ou subníveis, porque as raias espectrais anteriormente, que são essas que você está enxergando agora, elas são pré-definidas, unitárias. Só que isso só foi perceptível porque, naquela época, o equipamento utilizado, o espectroscópico, ele era de baixa resolução. Quando melhorou a tecnologia, foi perceptível que essas raias, elas tinham sub-raias. Então, assim, olha, o subnível S é só um orbital, o subnível P, por exemplo, tem 3 orbitais, o subnível D, que eu acabei de mostrar, tem 5 orbitais, e o subnível F, ele vai ter 14. Então, 7 ali no caso, com 2 elétrons, 14. Então, dessa natureza, dependendo da posição que esteja esse elétron, eu posso piorar ou então posso amenizar a repulsão eletrônica. Então, dentro dessa condição, vamos voltar agora para cá, quando um elétron está passando próximo de outro, é aqui que vai rolar uma repulsão. Então, basicamente, ele dá uma afastada, e a tendência é, quando ele passar de novo, ele já não querer encontrar com esse carinha aqui, ó, que está aqui embaixo. Aí ele vem, já vem aqui por fora, ó. Aí, opa, afastou um pouco, beleza. Então, vai entrar aqui quantos elétrons? 8. A segunda camada, ela tem 8 elétrons. Então, 2, 4, 5, 6, 7 e o 8 aqui embaixo. Tá. Pode ser ainda que quando entrar a próxima camada, que já vem 18 elétrons, vai ter muito mais confusão eletrônica, porque vai ter muito mais elétrons envolvidos. Então, o que aconteceu? Você já percebe que houve um afastamento um pouquinho maior dessa órbita, que está deixando de ser, obviamente, redondinha e está passando a ser mais uma elipse. Isso faz com que ocorra um afastamento muito superior em relação às órbitas anteriores. Então, por isso que entra esses termos de acordo com n igual a 1 e aparece assim essa definição de n-1 órbita, n-1 órbita elíptica. Então, por exemplo, n igual a 1, o que significa isso? Significa que eu tenho uma órbita circular.
Agora, observe. Se o meu N é igual a 1, se eu meter esse 1 bem aqui, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, significa que eu não tenho nenhuma órbita elíptica. Ou seja, quando a minha camada é a primeira, é só a parte redonda e não tem nenhuma parte elíptica. Segunda camada, o que acontece? Eu vou botar aqui 2 menos... Opa. Eu vou botar aqui 2. E, rapaz, está trocando. Cara, é que eu vou ativar de novo aqui embaixo. Pronto. Tem 2 menos 1. Quando eu faço isso, eu vou ter igual a 1. Esse 1 aqui significa a primeira órbita elíptica. Se por acaso eu tiver um N, por exemplo, igual a 3, 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou ter uma órbita circular e 2 órbitas elípticas. E assim vai acontecendo. Tá legal? Então, dentro dessa composição, eu tenho que analisar que quanto mais órbitas tiverem, mais elipses vão acontecer. Por quê? Para evitar essa repulsão eletrônica entre os elétrons que vão ser distribuídos. E além dessa distribuição acontecer nessas órbitas, eu ainda vou precisar colocá-las dentro dessas caixinhas que são os orbitais. E é por isso que dentro de cada orbital, para minimizar ainda mais essa repulsão, eu tenho que orientar um elétron para cima e um outro elétron colocado para baixo. Tá legal? Então, essa é a composição que existe aqui para o padrão do modelo atômico de Sommerfeld. Tá legal?